Mais um episódio dramático envolvendo o país mais pobre das Américas, o Haiti. O país que tem um longo histórico de ditaduras, golpes de Estado, e hoje a notícia da manhã é que o presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi morto em um ataque à residência oficial na capital Porto Príncipe durante a madrugada. O Cláudio Humberto hoje sugeriu o seguinte: o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete Institucional da Presidência, foi o chefe das forças de paz da ONU no Haiti por muito tempo, conhece muito o país e poderia ajudar a gente a entender o que está acontecendo por lá. É por isso que a gente já dá aqui as boas-vindas ao general Augusto Heleno ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, ministro. Tudo bom com o senhor? Bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia. Cláudio Humberto, bom dia. Marco Antônio Sabino, bom dia. Bom dia, ministro. É realmente uma notícia triste, né? Porque, segundo consta, ele foi assassinado dentro do palácio e isso é muito desagradável. Mais um fato na história do Haiti, que é uma história muito conturbada desde a independência, né? Então, o Haiti é um país que até hoje não teve uma situação política estável. Alguma coisa que aconteceu mais razoável na época do Duvalier, principalmente do pai, né? Mas nada que significasse um estabelecimento de uma paz, de uma harmonia no país. O país sempre foi muito conturbado, vem sendo conturbado. A missão de paz já foi a 5ª missão de paz, em virtude da eterna turbulência que praticamente é o estado normal da política haitiana. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu me lembrei da sua atuação marcante como comandante das Forças de Paz da ONU lá no Haiti, e eu sei das dificuldades que o senhor enfrentou lá nessa função, nesse comando, né? Porque ali o país vive numa guerra civil permanente, as pessoas desfilam, os bandidos lá, as facções desfilam abertamente nas ruas, armadas, disparam, matam pessoas. Enfim, é uma situação muito, muito difícil. Eu queria saber o seguinte: esse assassinato pode ter a ver também com briga de tribo, né? Tribo que eu digo não é bem o caso, mas facções, de etnias, né? de facções. Né? De etnias, não, eles não têm esse problema. O problema são as facções que foram se formando ao longo do tempo, né? E desde a independência, a história do Haiti, a independência do Haiti, ela foi muito conturbada. Ela praticamente eliminou o francês, né? Eliminou inclusive a chegada de um, vamos botar entre aspas, um exército francês. Eles conseguiram derrotar os franceses, aí declararam a independência, começaram pensando num regime democrático, acabaram virando um reinado e sempre muito hostilizado pelo resto do mundo diante do que eles representavam na época, né? Eles têm muito orgulho de ser a primeira república negra do planeta. E aí, já a primeira coisa que aconteceu foi a França cobrar, para o reconhecimento da independência do Haiti, um PIB francês. Então, o Haiti, que já estava enfrentando uma situação difícil porque os produtos de exportação do Haiti tinham caído muito no mercado. Aí tiveram que pagar um PIB francês, ficaram mais pobres ainda. O americano também custou muito a reconhecer a independência do Haiti. Então, a história do Haiti foi se arrastando de crise em crise. E quando a missão brasileira, a missão de paz chegou lá, eu fui o primeiro comandante da missão de paz, o Haiti estava mergulhado numa guerra fria, numa guerra civil. E realmente foi duro para conseguir dar uma estabilizada e estava indo muito bem. Eu sempre disse, eu cheguei no Haiti, estava no -2, quando saí estava no 1, e quando aconteceu o terremoto, que era o general Floriano Peixoto, que era o comandante da Força de Paz, o Haiti estava ali no 5, ele estava começando a ter um horizonte mais favorável. Mas o terremoto foi uma desgraça, né? Foi um terremoto violentíssimo, num país cujas estruturas de construção eram muito precárias. A própria sede da Força de Paz desabou, matou um monte de brasileiros lá dentro. Então foi um desastre total na missão de paz, porque daí em diante nós temos que recuperar tudo com o terremoto. O americano ajudou bastante, mas dali começou uma nova fase muito difícil do país. Agora, ministro, ele já tinha
não cumpriu as datas constitucionais para uma nova eleição, já estava se preparando para criar um artigo na Constituição permitindo que ele continuasse no poder. Então, é sempre uma conturbação geral. Ministro, o Haiti divide uma ilha com a República Dominicana, né? Eu queria saber do senhor o seguinte: o primeiro-ministro hoje, quando deu alguns detalhes do atentado que resultou na morte do presidente do Haiti, ele disse que um dos assassinos falava espanhol. Isso significa, há essa presença também no mundo do crime, lá nas facções criminosas, de representantes da República Dominicana, de pessoas da República Dominicana, ou não, ou de outras origens, mas de origem hispânica, né, de outros locais. Tem algum interesse mais presente assim nessa guerra permanente pelo poder lá no Haiti, de outros países mais próximos e tal? O que é que o senhor poderia nos esclarecer sobre isso? Pode acontecer. Uma coisa interessante no Haiti: o Haiti tem uma classe, não vou dizer que é uma classe média, mas ele tem uma classe que transita ali entre a classe pobre e uma pouquíssima quantidade de pessoas que pode ser considerada mais aquinhoada com recursos. Essa classe, vamos chamar de classe média, o meu motorista, por exemplo, no Haiti, que era um sujeito excepcional, assim, muito afável, ele falava 4 idiomas, fora o creole. Ele falava francês, falava inglês, falava espanhol, que ele já tinha trabalhado na República Dominicana. Então, essas avaliações, às vezes, são muito precipitadas, sabe? Agora mesmo nós temos um menino que trabalha na presidência da República, haitiano. Ele fala, inclusive, árabe, porque eles sabem que o fato deles apostarem no aprendizado de idiomas facilita para eles conseguirem emprego, até nas missões de paz. Então, é uma sociedade engraçada nesse ponto, né? Curiosa nesse ponto. Muitos haitianos falam vários idiomas. Quer dizer, essa afirmativa que tinha alguém falando espanhol não é nada assustador. Eles podem até ter combinado de falar espanhol para deixar essa impressão. Então, isso aí é um detalhe importante, mas não existe esse tipo de interferência da República Dominicana lá, ou de cidadãos da República Dominicana lá, não é uma coisa comum. Né? Nessa criminalidade, não é muito comum encontrar cidadãos da República Dominicana. O que se encontra muitos cidadãos da República Dominicana são donos de barbeiros e cabeleireiros. É muito engraçado isso, é uma coisa assim, meio inexplicável. Tem muito barbeiro e cabeleireiro no Haiti, e também a gente fica procurando a razão, e muitos são de dominicanos. Mas não há essa situação de ter quadrilhas dominicanas no Haiti, não. Não existe essa rivalidade, nem existe essa predisposição política. Ministro, bom dia, Marco Antônio Sabino. As primeiras notícias também dão conta de que algumas manifestações de rua no Haiti, anteriores aí até o assassinato, reclamavam da postura do governo em relação ao combate à Covid. Havia uma revolta. O Haiti é um dos 6 países no mundo em que a vacina não chegou ainda, né? Por incrível que pareça. O senhor acha que esse possa ter uma relação forte aí também com o movimento organizado anti-governo, ou pode pelo menos ter dado uma cobertura para que esse movimento crescesse? Pode ter engrossado. Essa é outra coisa interessante. O Haiti tem 80% de desempregados. Então, você fazer manifestação no Haiti, com 2 berros você junta uma manifestação, né? Então, você sai na rua lá e começa a juntar gente, daqui a pouco vira uma manifestação. Eu, quando estava lá, eu regulava muito isso. Eu procurava determinar os trajetos das manifestações exatamente para evitar que houvesse confrontos. Mas isso é uma atividade mais do que comum no Haiti. As mulheres ficam com algumas mercadorias, até fazendo escambo nas ruas, e os homens ficam andando para lá e para cá porque não tem emprego. Então, a situação do Haiti ela é muito particular. Tem uns imbecis aí que me acusaram de genocídio do Haiti. Isso não tem o menor fundamento. Eu desafio qualquer um aí no Haiti e citar meu nome e ter qualquer
incitação dos haitianos a isso. Mas é tão complicado lá que até as operações que eram feitas contra as quadrilhas haitianas, a gente tinha que ter muito cuidado, porque eles botavam crianças e mulheres na frente. Mas isso aí é normal nessas situações de absoluta instabilidade, que lá é o normal. Então, essas manifestações a favor de vacina, eu acredito que tenham sido bastante numerosas, porque, na verdade, o Haiti é um dos poucos países do mundo que não vacinou. E a imprensa haitiana é muito ativa, tanto o rádio, principalmente o rádio, quanto os jornais, que eles são feitos em Miami por haitianos que estão nos Estados Unidos, né? Lá, inclusive, existe até o Leo Reis, e os haitianos que estão nos Estados Unidos fazem, alguns empresários bancam esses jornais. Então, e a imprensa haitiana é de boa qualidade. Outra coisa interessante, a ONU, quando foi para lá, foi com a ideia de ter uma rádio para ser o grande órgão de comunicação da ONU. Nunca deu certo, porque as rádios haitianas eram muito boas e falavam creole e francês. Então, a tentativa da ONU foi frustrada. É um país muito particular. A gente tem que, exatamente, eu passei 1 ano e 4 meses lá, e não me considero um conhecedor do Haiti, li muito livro sobre o Haiti, mas é um país, assim, é uma coisa muito interessante o Haiti, do ponto de vista social, é um case muito interessante. O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, ao vivo conosco, aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista agora também reproduzida na capa do portal UOL. Ministro, não posso deixar de aproveitar a presença do senhor conosco aqui no Jornal Gente para lhe perguntar também sobre coisas do nosso país. Queria saber qual que é a temperatura política hoje no governo federal, no Palácio do Planalto, envolvendo a CPI da Covid. Hoje, depoimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Que impacto que a CPI está tendo hoje no governo, ministro? Olha, o impacto poderia ser maior, né, se não houvesse tanta... Eu acho que algumas coisas que estão acontecendo na CPI são um pouco forçadas, né, injustificadas. Ontem eu assisti o depoimento de uma funcionária do Ministério da Saúde. A gente via que era uma funcionária bastante dedicada a 26 anos de serviço e queriam, por força, provar que ela estava envolvida em crime. Então, essa postura preconcebida de alguns dos membros da CPI acaba prejudicando a credibilidade da CPI. Então, na verdade, isso vem se arrastando aí. É ruim para o país, que a sensação que a gente tem é que não vai levar muita coisa. E a temperatura, eles tentam fazer com que a temperatura vá para 40 graus, febre grave, não sei o quê, mas os argumentos são ainda bastante inconsistentes para levar a isso, né? Inclusive já teve gente comentando que como é que pode ter prevaricação sem ter crime. Até agora não provaram nenhum crime, estão espremendo daqui, espremendo dali. Não houve gasto em tostão, essa acusação de gastar não sei o que, ganhou dinheiro. Nada disso conseguiram provar. E parece que há um certo assodamento de alguns membros da CPI de quererem arrancar de quem está lá depondo uma acusação grave ao presidente da República. Isso não aconteceu, né? Dificilmente vai acontecer. Vamos ver como é que vai terminar isso. Mas é lógico que a temperatura política, não só em Brasília, né? No Brasil hoje é uma temperatura elevada, não tem dúvida. Ministro, o senhor, como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, deve ter, enfim, informações e deve ter também ficado preocupado com manifestações do fim de semana que resultaram em São Paulo, por exemplo, em atos de vandalismo novamente, né? Depredações, enfim, agências bancárias, lojas também foram atacadas, etc. Do ponto de vista institucional, né, da segurança institucional, como é que o senhor observa isso tudo voltando a acontecer no país? É sempre lamentável, porque as manifestações fazem parte do contexto democrático. As manifestações de um lado e do outro são absolutamente normais num país onde existe democracia. Mas essa transferência de uma situação que é
considerada até a imprensa diz, não, está absolutamente pacífico, não sei o quê, e de repente se transforma num grande quebra-quebra, já acontece. Isso aí é uma técnica que era ensinada, inclusive, em alguns cursos que havia em países socialistas, e esses cursos sempre foram no sentido de domínio das massas. E esse domínio das massas, um dos princípios era esse, né? Ter uma massa supostamente pacífica, com gente infiltrada, que iam até um determinado ponto, que era onde eles julgavam favorável o quebra-quebra, e ali eles conduziam o quebra-quebra. Isso não mudou, isso continua escrito nos livros sobre controle de distúrbios e manifestações violentas. E isso é lamentável porque os prejuízos são evidentes e acabam prejudicando esse conceito da manifestação pacífica. E normalmente tem resultados desastrosos, como gente ferida, policiais feridos, a polícia sendo envolvida numa situação de quebra-quebra e tem que tomar providência, e acabam as providências sendo muitas vezes de cunho violento, porque contra violência, é aquele negócio, né, que a gente ouvia muito no jogo de voleibol, violência gera violência, que bate forte, então daqui a pouco o adversário bate forte também. Isso é muito lamentável, porque acaba fazendo do ambiente sempre um ambiente pesado, esperando acontecer alguma coisa. E foi isso que aconteceu em São Paulo. O restante do país acho que foi calmo. E preocupa exatamente isso, né? Que é gente infiltrada. Eu fiquei impressionado com o número de bandeiras comunistas na manifestação em São Paulo. E é difícil a gente acreditar. Acabaram de dar aí na Band os dados da educação brasileira, né? Que são absolutamente desastrosos. 20 anos de doutrinação e não educação, e dão nisso. E a gente sabe que muita gente no Brasil não consegue ler um texto, interpretar esse texto. Então, será que todo mundo que está com essa bandeira comunista na mão sabe o que isso significa na prática, em termos de regime, de governo? Tem ideia do que significa isso? Eu fiquei impressionado com o número de bandeiras comunistas que estavam na rua de São Paulo. Queria agradecer ao general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, falando conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também na capa do Portal UOL. Ministro, muito obrigada, hein? Seja bem-vindo sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima. Oportunidade. Muito obrigado. Vocês abraço, ministro. Bom dia. E hoje está difícil isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.